Oi, gente! Vamos continuar então a nossa revisão para poder finalmente entrar em cálculo 3. Esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando e eu tô inicialmente fazendo uma revisão de parametrização. E nesse vídeo eu vou falar sobre a parametrização da elipse, tá bom? Eu já fiz um vídeo sobre a parametrização da reta e da circunferência. Agora estou na elipse e ainda vou falar sobre algumas outras figuras antes de entrar de fato em cálculo 3, tá bom? Porque, como eu falei no primeiro vídeo, muitas vezes o mais difícil é você justamente parametrizar aquela curva. Então, essa ideia para cálculo 3 é fundamental, tá bom? Às vezes a parte da integral é fácil, o que fica difícil é a parte de identificar, né, de parametrizar, desenhar essa tal curva que você está tratando, curva ou superfície. Então agora eu quero falar um pouquinho da elipse, tá? E antes eu gostaria muito que você desse um like no vídeo, antes que você esqueça, se não for inscrito no canal e puder se inscrever também, compartilhar esse vídeo, interagir bastante com o canal, porque isso me ajuda muito, gente. Eu quero muito que o canal cresça e eu preciso da sua ajuda para isso, tá bom? Para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Gente, antes de falar sobre a parametrização, vou escrever aqui, ó, parametrização da elipse. Antes de falar sobre a parametrização da elipse, eu gostaria muito que você já tivesse assistido o vídeo da parametrização da reta e da circunferência. Principalmente o da reta, porque lá eu falo um pouquinho sobre a reta tangente, vetor diretor. Então, eu gostaria muito que você tivesse já essa bagagem, tá bom? Além disso, eu gostaria que você já tivesse muito firme no seu sangue a ideia lá do ensino médio de elipse. Porque se você nunca viu elipse na sua vida, talvez esse vídeo fique bem confuso. Por mais que eu tente deixar o vídeo completo, o vídeo é também resumido. Senão eu vou ficar 2 horas aqui, né? E ninguém quer assistir um vídeo de 2 horas. Até porque eu sei que você tem mais coisa para estudar do que a parametrização da elipse, né? Além disso. Então a ideia aqui é que você já venha com essa certa bagagem, tá bom? Então assiste o vídeo que eu fiz antes da reta e da circunferência, dá uma relembrada no que é elipse, tá bom? Como é a fórmula dela, o que é o A, o que é o B, e depois você vem assistir. Beleza? Tá tudo ok? Então vamos lá. Gente, a ideia desse vídeo é entender de forma simples como parametrizar uma elipse, né? De onde vem essa parametrização e montar isso em alguns exemplos. Inicialmente, eu quero que vocês relembrem da forma geral de uma equação de uma elipse. Você lembra que é dessa forma aqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Isso daqui representa uma elipse. Aí, gente, a gente pode chamar esse x de um a vezes um cosseno t. Vou chamar o x de um a vezes um cosseno de um certo t. E vou chamar o y de um b vezes o seno de um certo t. Você pode estar falando, Thaís, de onde você tirou isso? Isso tem uma relação com a circunferência, mas para te provar que eu posso de fato chamar dessa forma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses valores de x e esses valores de y e vou colocar na equação da elipse. Olha só o que vai acontecer. Então, ao invés de colocar x, eu vou colocar a cosseno t. Ao invés de colocar y, eu vou colocar b seno t. Olha só o que vai acontecer quando eu fizer isso. Bem, vai ficar x ao quadrado, ou seja, a cosseno t ao quadrado, né? Sobre a ao quadrado. Mas, ao invés de y ao quadrado, eu vou colocar b seno t ao quadrado, né? B seno t ao quadrado. Sobre b ao quadrado, sendo igual a 1. Então, fiz essa substituição. Vou elevar ao quadrado. Então, ficou assim, né? Vou abrir esse quadrado aqui. O a ao quadrado e o cosseno ao quadrado. A mesma coisa para outro termo. Então, vai ficar a ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, sobre a ao quadrado. Beleza? Vou elevar ali também ao quadrado. Na verdade, ele já está elevado, né? Eu só estou abrindo isso aqui, tá bom? E elevando cada um dos termos ao quadrado. Vai ficar b ao quadrado, seno ao quadrado de t. Tranquilo, gente? E embaixo aqui o que eu tenho é b ao quadrado. Tudo isso sendo igual a 1. Olha que interessante. A ao quadrado corta com a ao quadrado. B ao quadrado corta com b ao quadrado. Olha só o que sobrou. Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t
é igual a 1. Nossa, essa é uma relação que a gente costuma ver bastante na trigonometria, né? É a relação fundamental da trigonometria. O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo tem que dar 1. Então você percebe que isso está totalmente coerente matematicamente. Porque a gente meio que fez uma demonstração de que, de fato, a gente pode chamar o x dessa outra forma e o y dessa outra forma, entendeu? Então, quando a gente vai pensar numa parametrização para elipse, a gente pode escrever essa parametrização como sendo, ao invés de colocar x e y, eu posso colocar a cosseno t e b seno t, entendeu? A cosseno t e b seno t no lugar dela. Igual eu fiz lá com a circunferência, lembra? Então, a cosseno t e b seno t. Beleza. E aí, no caso aqui, o intervalo também é importante, tá? Vou colocar aqui o t pertencente a 0 e 2π. E é interessante a gente fazer essa relação com a circunferência, né? Porque a elipse, na verdade, ela tem a ver com a circunferência do seguinte modo. A circunferência é um caso particular da elipse, ok? Porque a elipse, ela é mais achatada, né? Só que, se você tiver o A e o B sendo igual a 1, você concorda que isso daqui vai sumir? E aí você vai ter uma circunferência de raio 1? Então, você pode dizer, você deve dizer que a circunferência é um caso particular da elipse. A circunferência é uma elipse, na verdade, no qual tanto A quanto B são iguais, entendeu? Então, por isso que tem toda essa relação, por isso que eu pedi para você ver o vídeo antes, para a gente poder fazer essa comparação. E aí você pode estar se perguntando, tá, Thaís, mas assim como na circunferência, não necessariamente o centro estava em 0, 0, na elipse eu também poderia ter uma elipse deslocada. Quem garante que o centro da elipse vai estar em 0, 0? De fato, a gente também precisa pensar numa parametrização que englobe de forma mais geral os casos da elipse em que tem um certo centro, tá bom? Nesse caso, a gente pode escrever que o gama de t vai ficar bem parecido. Gente, é muito parecido com o da circunferência. Se você assistir o vídeo, você vai conseguir ver bem essa relação, né? Porque, como eu falei, a circunferência é uma elipse, então tá dentro disso. Então, é bem análogo. B seno de t mais o y0. Sendo o y0 e o x0, né? x0 e y0, sendo o centro, né? E se esse centro for 0... a gente vai ter exatamente esse caso de cima. Mas esse caso de baixo é mais geral, porque ele engloba os casos em que não é 0, né? Nem sempre vai ser 0, tá bom? Porque você lembra lá na elipse que a gente também podia ter, além dessa forma aqui, a gente podia também ter uma forma desse tipo aqui, olha. Quando a gente tem x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Você lembra dessa forma? É basicamente aquela fórmula, só que considerando x0 e y0. Se você riscar isso aqui, ó, você chega exatamente nessa fórmula aqui. Só que essa fórmula é uma fórmula mais geral, tá bom? Então, a gente precisa também pensar numa parametrização que englobe os casos em que existe um x0 e y0, tá bom? Mesmo que ele seja 0. Gente, eu sei que elipse, para muitas pessoas, assim, no ensino médio, tem gente que nem viu elipse no ensino médio, só viu a reta, a circunferência. Elipse já é um pouco mais avançado, eu reconheço que nem todo mundo tem essa bagagem, ou às vezes até aprendeu, mas depois esqueceu. É por isso que eu comecei falando nesse vídeo para você dar uma revisada em elipse, para você ver o vídeo da parametrização da circunferência, para você entender essa ideia de que uma circunferência, na verdade, é uma elipse, tá? Tá dentro da elipse. E aí fica um pouco mais tranquilo de entender isso. Mas, basicamente, a nossa parametrização da elipse, de forma bem genérica, é essa aqui, tá bom? Espero que tenha entendido, e para você conseguir entender ainda melhor, eu vou fazer um exemplo. E eu vou pedir para você prestar muita atenção, porque nesse exemplo a gente vai pensar um pouquinho na ideia de uma reta tangente à elipse. Nossa, lá no vídeo de reta, que eu também falei pra você assistir, e eu tô toda hora justificando porque tem um sentido, né? Mas eu também falei pra você assistir porque eu falei um pouquinho dessa ideia de reta tangente. Eu vou até colocar esses 2 vídeos na descrição, tá bom? Pra não ficar muito
solto, eu vou colocar o link deles dois na descrição, tá bom? Para você poder acessar, tanto da circunferência quanto da reta. Mas lá, quando eu falei sobre a reta, eu falei sobre uma reta tangente. E olha só o que diz essa questão. Imagina que você se deparou com uma questão desse tipo. Determine uma parametrização. Então, eu quero uma parametrização. Para quem? Para quem vai ser essa parametrização? Para a reta. Aí você pode estar pensando, Thaís, esse vídeo não era elipse? Gente, é porque essa reta é uma reta que vai ser tangente a uma elipse. É uma reta tangente a uma elipse. E que elipse é essa? É uma elipse desse tipo aqui, ó, x² sobre 9 mais y² sobre 4, sendo igual a 1. No ponto, então ele me deu o ponto de tangência, né? Eu falei lá no outro vídeo também, que quando a gente tá falando de ser tangente, a gente tá falando de, né, encostar em um ponto. E ele me deu esse ponto, é o ponto 3 raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2. Como fazer essa questão? Preste bastante atenção no passo a passo dessa questão, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é pensar em como uma elipse é parametrizada, né? Que foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos lá. Essa elipse é parametrizada por... Bem, a gente sabe que a parametrização de uma elipse, que eu posso chamar de R de t, de gama de t, tanto faz, ela é dada por 3 vezes o cosseno de t, vírgula, 2 seno de t. E você pode estar pensando, Thaís, o que você fez? Meu Deus, o que é isso? Basicamente, eu coloquei o A e o B, junto com o seno e o cosseno. Lembrando que o A é esse valor aqui, porque aqui embaixo eu tenho o A ao quadrado. E o B é a raiz disso, né? Porque aqui eu tenho B ao quadrado, beleza? Então, o que eu fiz basicamente foi colocar, né? Botar essa elipse na parametrização dela. Lembrando que é importante você colocar um intervalo, tá? Vou colocar aqui um intervalo de 0 a 2π. Beleza, gente. Então, esse é o primeiro passo. Agora, a gente vai fazer um segundo passo, que é justamente encontrar. Então, nós vamos encontrar um certo T0, que eu vou chamar de T0, tal que o R desse T0 seja igual a 3 raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2. Gente, muita calma nessa hora. Ele me deu esse ponto aqui. Então, eu preciso saber encontrar algum ponto tal que a parametrização dele, o R de T0, aliás, seja esse valor. Eu vou fazer aqui e vai ficar mais tranquilo, tá bom? Olha só o que você tem que fazer. Você sabe que o 3 cosseno de T0, ele tem que ser quanto? Bem, eu tô olhando agora para isso e tô meio que jogando esse ponto aqui que ele me deu aqui. Só que eu sei que, tipo assim, o que você tem que fazer, gente? Preste atenção. Dá uma olhada nisso aqui, que é a parametrização, e dá uma olhada nesse ponto que ele te deu. Agora, compara essas duas coisas. Você tá percebendo o seguinte. 3 cosseno de t, ele colocou como 3 raiz de 2 sobre 2. Então, eu posso igualar isso aqui. Além disso, dá uma olhada nisso aqui. Tem um certo ponto que o 2 seno de t dele é raiz de 2. Então, a minha ideia é justamente descobrir quem é esse t, entendeu? Então, eu posso colocar também que 2 seno desse T0, desse certo T, eu chamei de T0 porque é um certo T, tá bom? Um certo T. Aqui tá o T de forma genérica, agora eu quero saber o T0, tá? Que é o valor em especial que satisfaz isso aqui, tá bom? Então, eu sei que 2 vezes o seno desse cara tem que me dar isso aqui. Então, quem é esse cara? Quem é esse cara que 2 vezes o seno dele vai dar raiz de 2? Aqui, a gente pode resolver da seguinte forma. Bem, vou resolver aqui por cima, tá? Olha só. Eu sei que 3 cosseno de T0 é 3 raiz de 2 sobre 2. Posso cortar esse 3 com esse 3? Então, eu acabei de descobrir que o cosseno de T0 é igual a raiz de 2 sobre 2. Já posso afirmar que é o π sobre 4? Não,
Porque não é só o π sobre 4 que tem esse cosseno. Então, eu vou conferir se o seno de fato vai dar o mesmo, né? E aí eu confirmo que é o π sobre 4. Nesse caso vai ser, tá? Mas lembra que numa circunferência, às vezes o ângulo, ele tem o mesmo seno que o outro, mas o cosseno diferente, sabe? Ele tá meio que rebatido, espelhado, tá bom? Tipo assim, lembra daquela ideia que você tem, por exemplo, a gente sabe que aqui é o cosseno, sabemos que aqui é o seno. Aqui temos o círculo. Se a gente pensar num certo ponto aqui e num certo ponto aqui, você concorda que eles têm o mesmo seno, mas o cosseno é diferente? Então toma cuidado, tá? Por isso que a gente tem que garantir que é o π sobre 4. Por isso que a gente tem que calcular e ver de fato que vai dar a raiz de 2 sobre 2 também, tá? Então, vamos lá. 2 vezes o seno de t0 é igual a raiz de 2. Então, significa que o seno de t0, né, passando o 2 pro outro lado, significa que o seno de t0 é igual a raiz de 2 sobre 2. Agora sim, agora você pode afirmar com toda certeza que esse meu t0 é o π sobre 4, que é o 45 graus, né? Então, gente, a gente acabou de descobrir que esse era o t0 que respeitava o ponto que ele me deu, entendeu? Agora, o próximo passo é pensar em qual é o vetor diretor da reta tangente, porque quando eu expliquei lá a ideia de reta tangente, lá no vídeo de reta, eu falei que você precisa descobrir o vetor diretor, né? Então, para a gente descobrir o vetor diretor, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a derivada de R, lembra disso? Se você assistiu o vídeo, você vai lembrar. Então, vamos que vamos. Próximo passo é descobrir o vetor diretor da reta tangente. Ele vai ser dado pelo seguinte. Vai ser basicamente a derivada, né? A derivada desse t que a gente acabou de descobrir. Bem, gente, vamos fazer a derivada aqui rapidinho? A gente sabe, ficou 3 cosseno de t. Qual é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos o seno. Então, isso aqui vai ficar menos 3, ok? Seno de π sobre 4, tá bom? Tô derivando. Agora, vamos tacar aqui. Como é que a gente deriva isso daqui? Derivada de seno é cosseno. Então, fica 2 vezes o cosseno dele. Então, vai ficar 2 vezes o cosseno de π sobre 4. Tô fazendo aqui rapidinho, porque no outro vídeo eu já expliquei de forma mais lenta, tá? Mas basicamente o que eu fiz foi derivar, tá bom? Então, a gente tem menos 3 seno de π sobre 4 e 2 cosseno de π sobre 4. Vamos agora substituir os valores, porque eu sei que o seno de π sobre 4 é dado por raiz de 2 sobre 2, então eu posso colocar dessa forma. E o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 também, então eu posso botar dessa forma. Aí eu posso cortar esse 2 com esse 2. E o que eu vou ter, então? Eu vou ter menos 3 raiz de 2 sobre 2, vírgula, raiz de 2. Tá, estamos chegando no final da questão. Antes de finalizar, eu queria tentar mostrar um pouquinho isso aqui para vocês de uma forma visual, tá bom? Então, eu vou me esforçar aqui ao máximo para fazer um desenho para vocês. Basicamente, gente, vamos desenhar aqui os nossos eixos, tá bom? Nosso plano cartesiano. Vamos desenhar ele aqui. Esse é o nosso plano cartesiano. Nós temos o eixo X e nós temos o eixo Y. Tá tranquilo até agora? Beleza. Aí, a gente está falando de uma elipse, né? Então, vamos desenhar a nossa elipse aqui. Nesse caso, a nossa elipse, até pela forma dela, a gente sabe que não tem x0 e y0, né? x0 é 0 e y0 é 0. Graças a Deus que ela não está deslocada. Mas vamos lá, porque a deslocada ficou um pouco mais difícil. Mas ela está aqui. Aí, a gente sabe, né, pelos valores da própria equação que ele deu pra gente, a gente sabe que aqui vai ser 3, aqui vai ser menos 3, necessariamente, né, que é o valor de A. Aqui vai ser menos 2, que é o valor de B, e 2. Beleza. Aí, nós estamos falando de um certo ponto nessa elipse, que eu vou chamar esse ponto de P, tranquilo? E aí, nós temos um vetor associado a esse P, temos um vetor associado a ele, beleza? Esse vetor eu chamo de R de T, ok?
E esse ponto P, em especial, a questão me deu. A questão falou que era o ponto 3 raiz de 2 sobre 2, vírgula, raiz de 2, tá bom? E aí o que ele tá querendo é a parametrização de uma reta tangente. Mas que reta é essa? A reta tangente vai ser essa reta aqui, gente. Vou desenhar aqui pra vocês ela. Espero que fique bom. Mas basicamente é uma reta tangente aqui, ó. Tangente à circunferência nesse ponto. Deixa eu mover ela um pouquinho pra ficar mais direitinho. É essa reta aqui. É dessa reta que eu tô querendo a parametrização. Entendeu? Então essa daqui é a nossa R' de T0. Entendeu? Então essa é a reta tangente. Tentei fazer um desenho aqui da situação. E agora, finalmente, a gente finaliza a questão fazendo o que a questão nos pediu, que é fazendo a parametrização dessa tal reta tangente. Então, uma parametrização para a reta tangente é... Vamos lá, gente. Eu expliquei para vocês no vídeo anterior que a parametrização da reta ela é dada por isso daqui. Ela é dessa forma, ó, P0 mais T vezes o R' do T0. Lembra disso? É a forma genérica dele. E aí a gente já tem todos os dados para poder fazer essa parametrização. Porque quem é o P0? Bem, o P0 é isso aqui, 3 raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2. Então, vamos colocar aqui. 3 raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2. Beleza. Vamos continuar colocando na fórmula. Mais T vezes... Então, vou colocar mais T vezes o R' do T0. Opa, já calculei. É isso aqui, ó, quando eu derivei, lembra? Esse aqui é o R' do T0. Lembrando que o T0 é π sobre 4 e eu já calculei. Esse aqui é o R' do T0, porque o T0 é π sobre 4, sacou? Então, só colocar isso daqui. O R' do T0 é esse R' do π sobre 4, né? A derivada desse tal T0. Então, eu vou colocar menos 3 raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2. Então, vou botar aqui, ó. Menos 3 raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2. Pronto, gente, tá parametrizado. Agora eu vou só fazer a distributiva, né? E aí a gente encontrou a resposta. Percebe que tem muita relação com o que a gente fez lá no vídeo da reta, entendeu? Só que aqui tá um pouco mais elaborado, porque tem uma elipse e tal, mas os passos são bem parecidos. E é interessante que aqui a gente usou mais os conceitos da reta do que da elipse, né? Entendeu? Essa ideia de reta tangente e tal. Mas é importante, tá? Você saber parametrizar uma elipse, enfim. Espero que você esteja entendendo. Agora eu vou fazer uma distributiva aqui e vou escrever isso aqui de uma forma um pouco mais bonitinha, tá bom? Então, o que eu vou ter? 3 raiz de 2 sobre 2, vírgula raiz de 2, somado com t vezes, aí vai ficar menos, né? Porque é menos 3, então vai ficar menos 3 raiz de 2 sobre 2t, mais raiz de 2 vezes t. Agora eu vou mexer um pouquinho mais nisso. Vou juntar esses dois termos, né? No caso, vou pegar isso aqui e vou juntar um com o outro. Então, como é que vai ficar? Vai ficar, bem, eu vou juntar esse x com esse x e esse y com esse y. Exatamente análogo com o que eu fiz no... Gente, é isso mesmo. Exatamente análogo no que eu fiz na parte da reta, tá? Então, o que eu vou ter? 3 raiz de 2 sobre 2 menos 3 raiz de 2 sobre 2t. Então, basicamente, eu juntei aqui, ó. Pum, pum, beleza? Agora, eu vou juntar os dois y's. Esse y aqui com esse y aqui. O que eu vou ter? Raiz de 2 mais raiz de 2t. Então, meu y vai ser raiz de 2 mais raiz de 2t. Aí dá pra mexer mais um pouquinho, né? Dá pra colocar em evidência esse 3 raiz de 2 sobre 2 e o raiz de 2 também. Então, a minha resposta final vai ser 3 raiz de 2 sobre 2, que multiplica 1 menos t, vírgula, raiz de 2, que multiplica 1 mais t. Só mexi um pouquinho nisso para deixar um pouquinho mais bonito. Mas assim, quando a gente chegou aqui, a gente já tinha finalizado. Só que é claro que a gente tem que, né, abrir um pouquinho isso para deixar um pouquinho mais bonito, tá? Gente, é isso. Quase 25 minutos de vídeo, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá?
Vou colocar... Basicamente eu vou fazer uma playlist com todas as parametrizações, então se você tá vendo pela playlist, você já sabe que tem os vídeos anteriores, mas de toda forma eu vou deixar na descrição o link do vídeo da parametrização da reta e da parametrização da circunferência, tá? Beijo, gente, até a próxima!